Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Boa noite para a turma. Não sei se isso aqui vai ser transmitido na aula, mas enfim, eu tô aqui, professor, para poder terminar a apresentação, já que eu sou a pessoa que na sexta-feira passada não conseguiu terminar a apresentação. Sim, eu sei, eu tinha 30 minutos para apresentar e não deu tempo, infelizmente, são muitos slides, mas acabou que aqui só vão ter 5 a 4 slides para poder terminar mesmo, mas é claro que eu vou passar aquele resuminho para poder contextualizar o final da apresentação para poder pegar aquele juntar, né, aquilo tudo que eu apresentei e fazer algum sentido. Então, eu estou aqui hoje para isso. Então, basicamente, a gente já pode começar aqui falando, né, sobre o modelo de Ko e depois falar do modelo de Favre, que eu não terminei de falar. Mas o modelo de Ko, Ko é, claro, essa linguista importantíssima para o mundo. Ela veio e fez um apanhado de conteúdos, acrescentou bastante o que ela estava pensando sobre os modelos de Halliday e Hassan. Então ela vai lá, pega, faz um adicional e cria sua própria coesão gramatical, que é isso que o nosso slide fala, na verdade, né, coesão gramatical. Então, ela com esse apanhado, essas ideias incríveis que ela criou, ela vai lá e transforma esses modelos trabalhados de realização em uma coisa nova, né? Então ela já pega e já traz um critério principal para o modelo dela, que é a ideia de que ela não vê a coesão lexical como um mecanismo de coesão independente. Então Halliday e Hassan eles acreditam nisso, né, que é uma coesão independente. Então ela já pega e já cria essa modalidade diferente, que ela acredita que existe a referenciação e a sequenciação dentro da coesão gramatical. Tá? Então começa por aí, ela já divide a coesão lexical em duas. Então, bom, ela tem a coesão referencial como sendo aquela que um componente da superfície do texto faz remissão a outro elemento do universo textual. Então, eu tenho que falar isso aqui de novo, mesmo sendo um resumo, porque isso aqui é a base da referenciação. Um componente dentro do texto é referenciado por outro elemento. Então, é basicamente isso. Esse aqui é o começo de tudo. Então, quando a gente passa um pouquinho mais para frente, a gente entende também, além do que é a referenciação, claro, o que é essas modalidades que ela criou dentro da referenciação, da própria referenciação dela. Então, dentro da referenciação dela, ela criou formas remissivas referenciais e não referenciais. Então, para a Có, ela entende esse modelo de formas remissivas referenciais como aquelas que indicam conexão no texto. Então, vai ter conexão, vai concordar em número e gênero com o elemento que está sendo referenciado. E, é claro, eles vão possuir sentido imediato na frase. Então, se o elemento referenciado vai ter conexão, vai ter concordar em sentido, não, vai concordar em gênero e número, e tem significado imediato, é uma forma remissiva referencial. Então ela criou também, dentro da modalidade referencial, da referenciação, ela criou as formas remissivas não referenciais, que elas possuem conexão, sim, elas concordam em sentido, elas concordam, na verdade, em número e gênero com o elemento que está sendo referenciado, e elas concordam, e elas, na verdade, não têm sentido imediato na frase. Então, se não tem sentido imediato na frase, mas possui conexão, então possui concordância com número e gênero, é uma forma remissiva não referencial. Então a gente tem aqui já a citação dos casos dos artigos e pronomes, que eles possuem conexão, podem concordar em número e gênero, mas eles não têm significado imediato na frase. Aqui uma ideia bem básica do que é a modelo de remissão não referencial. Quando a gente passa mais para frente, a gente começa a entender as diferenças nas concepções referenciais, né, dizendo que Halliday e Hassan eles acreditam que para um item ser referenciado, ele basicamente precisa ter duas relações de sentido durante o texto, né? E se a gente leva isso em conta, esse modelo de Halliday e Hassan, a gente entende que Ko, na verdade, acredita que existem formas remissivas não referenciais, que na verdade não tem sentido imediato na frase, não tem sentido de um elemento com outro. Então, já não pode existir essas formas remissivas não referenciais no modelo de Halliday e Hassan. Tá? Quando a gente passa também para entender a modalidade dentro da modalidade, então a gente tem o modelo de referenciação de Ko, que dentro desse modelo de referenciação de Ko tem formas remissivas referenciais e não referenciais, e dentro do modelo de formas remissivas não referenciais existem formas remissivas não referenciais presas e livres. Essas formas remissivas não referenciais presas são bem simples, na verdade, essas modalidades dentro da modalidade. As presas são formas que estão ligadas a um nome. Então, quando a forma vem ligada ao nome e concordar em gênero e ou em número, ela vai ser uma forma emissiva não referencial presa.
Então, a gente até diz que essas formas são, na verdade, formas dependentes, então formas remissivas referenciais dependentes, formas remissivas não referenciais dependentes de nomes, né, no caso. Então a gente tem exemplos de artigos definidos, indefinidos, pronomes adjetivos, numerais cardinais e ordinais, tudo isso quando estiver ligado a um nome, claro, vai ser essa forma presa, né? E tem, é claro, as livres também, que elas não estão ligadas ao nome, mas concordam sim com o número e gênero também. Então a gente tem aqui outro exemplo, né? As crianças estão viajando, elas só voltarão no final do mês. Então elas referenciando as crianças, fazendo essa remissão. E é claro, a gente já discutiu isso aqui em sala, mas a ideia é que esse exemplo aqui que está no texto, é claro, ele não tem conexão de nome com as crianças, mas acaba que parece de certa forma, né? Mas a ideia é que elas não está ligada a um nome às crianças, mas está referenciando as crianças. De certa forma é um conceito complicado até. Mas a gente passa, a gente vê que ela também criou formas remissivas não referenciais livres do grupo 1, que são esses pronomes demonstrativos aqui que eu já expliquei, que eles também vão concordar em número e gênero com o elemento que estão referenciando. Então, mais exemplos aqui. Criou também o grupo 2 dos pronomes demonstrativos, que basicamente é que o que diferencia é alguns pronomes demonstrativos estão no grupo 1 e outros pronomes demonstrativos estão no grupo 2. Ela passa também aqui para outros conceitos possessivos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, pronomes relativos, tudo isso, é claro, nas formas remissivas não referenciais livres, como está aqui em cima. Tá? Também ela criou números cardinais, ela relacionou formas remissivas não referenciais livres a números ordinais, multiplicativos, fracionários, advérbios pronominais, expressões adverbiais. Claro que eu citando todos os exemplos no meio da aula, essa parte aqui a gente já falou sobre. Agora ela passou para a ideia de formas remissivas referenciais, que são aquelas que, além de trazerem instruções de conexão, como eu já falei, também fornecem indicações no nível da referência, ou seja, são elementos que têm um sentido, são formas desse tipo. Aí ela passa para expressões ou grupos nominais definidos. Tem a questão do presidente dos Estados Unidos que eu citei em sala de aula, que essa frase, Reagan perdeu a batalha no Congresso, o presidente dos Estados Unidos vem sofrendo sucessivas derrotas políticas, a gente tem Reagan que está mais caracterizado, então você tem que entender, de certa forma, o contexto inteiro da frase para poder entender a própria remissão, porque essa frase tem a ativação do referente parcial, então é isso, você tem que entender a frase toda para poder entender o que está acontecendo. Aí ela passa dentro dessa categoria de formas remissivas referenciais para caracterizar nominalizações, expressões sinônimas ou quase sinônimas, nomes genéricos, hiperônimos, que eu expliquei também, formas. Essa aqui é a questão da reiteração por repetição, que eu expliquei também em sala, que é bem simples. Essa aqui também, que é a ideia de o resumo, né? Aquela ideia de resumo. Imagina-se que existam outros planetas habitados. Essa hipótese, resumindo basicamente o que foi dito antes, tá? Tem a questão metalinguística, que é o que eu expliquei na sala como o código, explicando o código. Então a gente tem aqui. Então o marido ergueu-se dizendo: "Vá embora, mulher. Não existe mais nada entre nós." Essa frase ficou martelando ali na cabeça por um longo tempo. Então a gente tem aqui, eu diria que essa parte que tá, essa frase ficou martelando na cabeça como o código, explicando o código, que seria essa frase explicando, vai embora, mulher, não existe mais nada entre nós. Então está explicando essa parte que está em aspas, eu diria. Tá? Agora a gente chega na parte que eu tinha parado, tá? Foi aqui que eu parei mais ou menos, na questão da elipse, as formas referenciais ligadas à elipse. Então, ela também classifica a elipse do sujeito em português dentro do conceito de referenciação. Então, elipse também está no conceito de forma referencial. A gente tem um exemplo aqui. Os convidados chegaram atrasados, uma elipse, tinham errado o caminho e custaram a encontrar alguém que os orientasse. Então, os convidados, sendo repetido ali pela elipse, basicamente, os convidados chegaram atrasados, os convidados tinham errado o caminho e custaram a encontrar alguém que os orientasse. Para não repetir, ela colocou uma elipse e ficou perfeito. A gente passa agora, finalmente, para a segunda ideia do que é coesão gramatical no modelo de Core, que é a coesão por sequenciação.
Então, ela apresenta esse segundo tipo de coesão, a sequenciação. É importante destacar que na sequenciação os elementos não têm função remissiva. É importantíssimo destacar que na sequenciação não existe essa questão de remissão. Então, é claro que a CO ela caracteriza esse modelo de coesão gramatical como simplesmente não só a forma remissão, a forma de remissão sendo a única forma que faz o método coesivo funcionar, sabe? Então, aqui é a segunda qual a construção da rede coesiva se faz, além da remissão, também pelas relações de sentido, que vão sendo tecidas como oposição ou contraste, finalidade ou meta, consequência, localização temporal, adição ou argumentos ou ideias. A adição de argumentos ou ideias, de etc, na verdade. Então, basicamente, ela não acredita que existe só a remissão para a coesão gramatical funcionar perfeitamente. Então, ela acredita também na sequenciação. Então, os mecanismos empregados para se assinalar tais relações de sentido entre partes de um texto são vários. Co aponta como recurso de sequenciação a repetição de um mesmo item lexical sem intenção remissiva. O paralelismo sintático, que já foi falado na apresentação. A paráfrase, a recorrência a recursos fonológicos como rima, a recorrência aos modos e tempos verbais, a exploração de um mesmo campo semântico, a progressão temática e o uso de conjunções, entre outros. Então, a gente já tem esse conceitozinho do que é coesão sequencial. E, é claro, eu trouxe aqui um exemplo que seria a sequenciação temporal, tá? Porque ela é bem importante e ela é bem frisada, tá? Depois no modelo de Favaro também, mas que vai ajudar a entender mais ou menos o que está sendo dito aqui sobre coesão sequencial. É um exemplo do livro O Cortiço, livro esse que eu li no ensino médio, muita gente leu no ensino médio e eu não lembro, por exemplo, não lembro de uma letra, uma frase do texto, enfim. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1 conto e 500 em dinheiro. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação, ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo um travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. Então, a gente entende nesse texto o que está em negrito, basicamente, como marcadores verbais da passagem de tempo no próprio texto, né? Então, a gente tem João Ramon foi, enriqueceu, economizou, ganhara, retirar-se, estava, estabelecido, atirou-se, possuindo-se, afrontava, dormia. Então, esses marcadores verbais de tempo fazem a gente entender que o tempo está passando no texto, sabe? Então a gente passa finalmente para o modelo de Favre, que vai falar bastante também do que é essa sequenciação temporal. Então, mesmo tendo aqui já o exemplo, a gente vai entender bastante do que é essa coesão sequencial de Favre pelo exemplo do Cortiço, tá? A gente tem um modelo de Favre que é similar àquele defendido por Ko. A diferença está na maneira como a autora organiza o mecanismo de coesão. Então, ela já pega, se Ko pegou de Halil de Hassan as ideias, né, para poder construir o modelo dela, o modelo de Favre ela também pega essa ideia de Ko e faz o modelo dela mesmo, tá? Favre mantém a coesão referencial e divide a sequencial em dois grupos, a coesão sequencial propriamente dita e a coesão recorrencial. Então, ela, em vez de a Ko que pegou o modelo de realização e dividiu em duas modalidades, ela já pega esse modelo de Ko e ela divide a sequencial em sequencial propriamente dita e coesão recorrencial. Segundo Favreau, a coesão referencial pode ser obtida através da substituição e da reiteração, coisas que já foram explicadas nesses slides aqui, tá? A substituição é a retomada de um item no texto por meio de um elemento gramatical, como um pronome pessoal ou mesmo a elipse. Já a reiteração, no modelo de Favreau, é um tipo de referenciação feito através de itens lexicais, de palavras, né? Então, basicamente, a ideia também já foi trabalhada aqui no texto. Agora a gente tem aqui a ideia de que, na verdade, a coesão recorrencial nasceu de uma costela da sequenciação. O que a autora faz é nomear de sequencial apenas os recursos de interligação de partes do texto que se fazem por sequenciação temporal e por sequenciação por conexão. Ela crê que a coesão sequencial, na verdade, é coesão temporal e coesão por conexão. Que a gente já teve aqui o exemplo de sequenciação temporal
E agora a gente vai ter mais aqui embaixo o exemplo de sequenciação por conexão, que é muito simples também. Favero, ela chama de sequenciação temporal o emprego de elementos que, dentro do texto, irão relacionar enunciados, assinalando ordenações temporais, seriam verbos ou expressões do tipo primeiramente, depois disso, amanhã, hoje, enfim. Essa questão de marcadores verbais para delimitar a passagem de tempo no texto, né? Então ela está explicando aqui o que eu já usei como exemplo lá atrás. Então ela tem aqui, na verdade, agora o conceito exato do que é sequenciação por conexão, que é o emprego de operadores que vão conectar, relacionar enunciados dentro do texto com umas conjunções e sinais de pontuação, como vírgulas, dois pontos. Agora a gente tem um exemplo muito simples aqui do que seria essa sequenciação por conexão, seria vende-se em casas ou apartamentos. A gente tem o ou, né, interligando apartamentos e casas, né? Então a gente tem vende-se casas ou apartamentos, casas ou apartamentos. Então, bom, é basicamente isso, professor. Acho que essa apresentação deve ter dado uns 15 minutos, mas tentei resumir bastante do que esse slide. Tinha uns 20, 25 slides, era bastante coisa. Então, eu espero que tenha ficado claro. Espero que o resumo não tenha ficado muito longo. E é isso. Tchau.